Nós de volta aqui, terça-feira, dia do seu direito, recebendo a doutora Rosângela Vasconcelos, advogada, nos orientando aí sobre acidente de trabalho, né? Se isso acontecer, quais são realmente os seus direitos? Como é que você pode receber o seu benefício? É isso que ela está nos orientando aqui. O Luquinha já está com pergunta aí no Face, né, Lu? Tô sim, Sol. Vou comentar o nome porque ela disse que não precisava preservar, né? Mas a Marlene está falando aqui que ela está em licença aí porque ela está com depressão, pois ela perdeu o filho dela afogado. E ela está muito triste. Imagino mesmo, viu? Que Deus console o seu coração, menina. Então, há 6 meses ela está afastada. Só que está acabando esse período e ela está desesperada que vai ter que voltar a trabalhar. Tem como, de repente, prorrogar, caso ela não tenha melhorado dessa depressão? Porque só de pensar em voltar a trabalhar, ela fica pior ainda. Tá, isso aí eu acho que não está ligado a um acidente do trabalho, mas se o relatório do médico dela, né, comprovar que ela não tem condições de retorno ao trabalho, vai pedir a prorrogação do afastamento dela, vai continuar por um tempo até se recuperar, Isso pode, sim. Tem uma pessoa na linha, vamos ver quem é. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, meu querido, tira o volume da sua TV, deixa sem nenhum áudio, sem nenhum volume, porque você escuta a gente de uma forma melhor pelo telefone, ok? Tá, ok. Ok, você quer dizer seu nome ou prefere não se identificar? Eu prefiro não me identificar, mas a pergunta é a seguinte, é que vocês falam assim, qualquer problema assim, para procurar a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados, esse povo aí, certo? Mas a gente procura, não funciona. Às vezes funciona e às vezes não. Às vezes tem jornalista que funciona, às vezes tem jornalista que não, né? O que você precisa é procurar. Se você não conseguiu, por exemplo, na Defensoria Pública, procurar a Ordem dos Advogados do Brasil ou uma faculdade de Direito. Qual que é o melhor caminho para ele, Rô? Até para procurar esses órgãos, ele tem que ter uma renda que tem que preencher o requisito para ele ter a Defensoria Pública, né? Mas as universidades, eles têm os plantões, né, dos estagiários que o atendem e fazem o processo normalmente. O problema não é o fato da Defensoria Pública, o problema é a morosidade do judiciário. Justiça, né? O problema, ele pode contratar um advogado particular como um defensor público. O problema é que vai da boa vontade do magistrado, da organização do judiciário, da celeridade processual, é uma série de fatores que envolvem, e hoje a gente sabe que no nosso país a justiça é vagarosa. E o volume processual também é muito grande, porque a Previdência Social é um órgão extremamente falho. E o que acontece? Os juízes ficam sobrecarregados, o volume de processo é muito grande e aí não tem como isso andar na frente, né? A não ser que seja um caso de urgência que se peça uma liminar. Às vezes a gente tenta acusar um aqui, mas lá na frente tem outro, é efeito dominó, né, efeito Luquinha? dominó. Solange, estou com uma pergunta aqui do Robson. Ele é autônomo e trabalha como eletricista industrial. E ele quer saber, caso aconteça alguma coisa com ele, enquanto ele trabalha, se ele tem algum direito por ser autônomo ou não. Tem. Agora, o contribuinte individual, houve uma modificação grande na Previdência Social. Ele não vai ter o acidente de trabalho propriamente dito, mas ele vai ter o acidente de qualquer natureza. Só vai mudar a espécie. Com relação a valores, o que é o acidente de trabalho é aquele que é gerado em função do trabalho que executa ou por um evento fortuito que aconteceu naquele ambiente de trabalho. Já o acidente de qualquer natureza é um acidente que gerou sequelas que vai impossibilitar de trabalhar ou continuar trabalhando. Mas a espécie muda, só muda a nomenclatura, mas é um acidente de toda forma. Tá, rapidinho, Silas, antes das dicas da PVE, nós estamos com o Marcos aqui, ele diz o seguinte, que ele vendeu as férias e continuou trabalhando. Então, ele estava de férias, mas estava trabalhando. Só que nesse período, ele caiu na escada da empresa onde ele trabalha e quebrou as 2 pernas. Bom, se ele estava de férias, ele não poderia estar trabalhando. Pois é. Aí ele vai ter que mover uma ação trabalhista, né? Porque ele não poderia estar trabalhando, porque ele estava de férias. O benefício previdenciário não tem nada a ver com a ação trabalhista. O benefício previdenciário, basta ele procurar a Previdência Social e pedir o afastamento. Mas foi um acidente de trabalho num período que ele não poderia estar trabalhando, certo? Sim, mas aí ele vai ter que entrar com uma reclamatória trabalhista para provar que ele estava numa situação irregular dentro da empresa, né? A empresa vai ser responsável por isso, que não poderia deixá-lo trabalhar tendo a remuneração das férias. E aí vai ser revertida essa situação para ele poder, no caso, no futuro, se restar uma sequela, mover uma indenização. Mas com relação à Previdência, ele pode receber normalmente o benefício. Presta atenção, férias é férias, trabalho é trabalho. Está de férias, fica em casa, vai viajar, vai beijar, faz qualquer coisa. Mas
Não é verdade, Luquinha? Com certeza, Sol, tá certo mesmo. Bom, agora é você que tá passando frio. do Nicolau, viu, Luquinha? Foi boa, né? Foi boa, Luquinha. Às vezes a gente fala umas coisas decentes aqui. Mas olha, você tá com um friozinho, quer dançar bastante? Então bora conhecer um pouquinho mais sobre a cesta dançante nesse quadro tão bacana, Dicas da PVE. O mais tradicional evento promovido pela APVE, a Cesta Dançante, agita todas as sextas-feiras um grande número de pessoas que dançam e se animam ao som de diversas bandas. A dança é uma atividade física que pode ser feita por pessoas de qualquer idade e não existe nenhuma contraindicação. É uma opção que visa exercitar, manter a forma, além de ganhar ritmo e desenvoltura, provocando bem-estar. Todos os sócios, não sócios e comunidade podem participar deste evento que a cada semana recebe uma banda diferente. Para os associados da APVE, a entrada é gratuita, mas só será permitida mediante a apresentação da carteirinha. Para os não associados, o custo é R$15 e um preço especial para professores, aposentados e maiores de 60 anos, R$10. Dica bacana para você, então. E olha, Solange, tá vindo confusão por aí. Sabe por quê? Porque os representantes do metrô e dos sindicatos metroviários de São Paulo não chegaram ao acordo e a greve marcada para quinta-feira pode sim acontecer. Eita! Uma nova reunião está marcada aí para amanhã, mas olha que absurdo. Cerca de 4 milhões de pessoas, 4 milhões e meio de pessoas usam diretamente este tipo de transporte público, então a confusão está decretada, infelizmente. Então, quinta-feira, se nada for resolvido, gente, São Paulo não é um bom lugar para passear, tá bom? E no Quero Rio, pedir pro intervalo e já volto. Tá pegando também a coisa. Tá feia a coisa. O Brasil tá difícil. Tá difícil ser brasileiro.